Grande do Sul é vice-campeão em candidaturas únicas para prefeito. Em cidades pequenas como Pinto Bandeira, os maiores partidos do município se uniram para lançar apenas um candidato. E você vai ver também no Band Cidade. Irmãs são presas por tráfico de drogas em Viamão. Uma delas teria mandado matar o próprio neto. Mesmo com o sol, a quinta-feira vai ter temperaturas abaixo de zero no estado. Inter oficializa a transferência de Oscar para time da Inglaterra. No dia do colono, o orgulho dos colonizadores alemães de Nova Petrópolis. Boa noite, bem-vindos ao Band Cidade. Em 30 segundos o dia na tela da Band. O Rio Grande do Sul é o segundo estado no Brasil que tem o maior número de municípios com um único candidato à prefeitura. Os partidos dessa cidade se uniram e lançaram apenas um nome para a disputa eleitoral. Nas ruas de Pinto Bandeira, na Serra Gaúcha, não há sinal de campanha política. Nem santinhos, nem candidatos pedindo voto. E nem precisa. Os maiores partidos do município se uniram e lançaram apenas um candidato a prefeito. Os 2.000 eleitores se dividem. Para o povo daqui é bom. Por quê? Acaba com os conflitos, né? Foi feito consenso, todo mundo aceitou. Fica bom para todo mundo. O ideal seria que tivesse mais candidatos e a gente tivesse uma opinião, né? Uma opinião de cada um escolher. Em todo o Brasil, 2% dos municípios terão apenas um candidato a prefeito nas próximas eleições. São pouco mais de 100 cidades com menos de 30.000 habitantes. Nesses locais, o eleitor que não quiser votar no candidato terá apenas a opção de votar em branco ou anular o voto. Mesmo que todos os eleitores anulem os votos, basta que o próprio candidato vote nele mesmo para vencer a eleição. Para esta cientista política, a candidatura única prejudica o processo democrático. O saudável seria que a gente pudesse ter pelo menos mais um candidato para que os dois pudessem trocar ideias e, com isso, oferecer para o eleitorado pelo menos uma outra opção que não essa já estabelecida pelas forças políticas do próprio município. Uma operação da polícia prendeu hoje 2 irmãs que comandavam o tráfico de drogas em Viamão, na região metropolitana de Porto Alegre. A Operação Grande Família cumpriu 5 mandados de prisão e 7 de busca e apreensão em Viamão. A ação contou com a participação de 60 policiais civis e 7 delegados da região metropolitana. O foco eram os locais dominados pelo tráfico e que eram comandados pelas 2 irmãs e rivais, Elisa e Jureni, que foram presas junto com Débora da Silva, filha de Jureni. São 2 senhoras de meia idade, aproximadamente 50 anos, e que praticavam o tráfico de drogas juntamente com o restante da família, filhos e netos. As investigações da 3ª Delegacia de Polícia de Viamão iniciaram em 2010 com a morte de Marcelo da Silva, de 17 anos. Segundo o delegado, ele devia cerca de 30 pedras de crack para a tia-avó dele, Elisa, que por causa disso encomendou a morte dele. Todos eram traficantes e ajudavam as mães com o tráfico. Elisa da Silva, de 50 anos, tinha a ajuda dos filhos Douglas e Ubiratã. Já a irmã e rival Jureni da Silva, de 49 anos, tinha o auxílio dos filhos Tarcísio, Samara, Viviane e Débora, que foi presa na operação. O envolvimento das 2 quadrilhas com o tráfico de drogas e com os homicídios ocorridos por causa das disputas de pontos de vendas de drogas foi confirmada por meio de escutas telefônicas autorizadas pela Justiça. Nesta, as filhas de Jureni, uma das avós, conversam sobre a chegada da droga, que elas chamam de rapadura. Eu só que sua mãe pegou mais coisa boa? Não sei. Qual coisa boa? Quer coisa boa? Quer rapadura? Não pegou. Confira agora outras operações realizadas aqui no Rio Grande do Sul. 3 quadrilhas especializadas em contrabando de cigarros foram desarticuladas na manhã desta quarta-feira em cidades do Rio Grande do Sul e do Paraná. Aqui no estado, os mandados de prisão foram cumpridos em Lagoão,
município que servia de base para o grupo, em outras 5 cidades. Desde o início das investigações, em fevereiro, a polícia prendeu 20 pessoas e apreendeu 15 veículos, radiocomunicadores e mais de 270 mil pacotes de cigarros. A mercadoria era trazida do Paraguai. Em Santiago, na região das Missões, 11 pessoas foram presas por tráfico de drogas. 85 policiais participaram da operação na noite de terça-feira. Entre os presos, um foragido de Santa Catarina, condenado a 21 anos de prisão por latrocínio. O trabalho de investigação teve início há 2 meses. Mais de 1 tonelada de drogas foram incineradas pelo DENARC em Butiá, a 78 quilômetros de Porto Alegre, na manhã de hoje. Entre os entorpecentes havia maconha, cocaína e crack. As drogas foram apreendidas durante operações realizadas pela polícia em 2011 e 2012. E um adolescente de 14 anos foi preso pela Polícia Civil na manhã de hoje, suspeito de estar envolvido em pelo menos 3 homicídios em Novo Hamburgo. Confira esta e outras notícias do dia. De acordo com a polícia, o jovem agia desde o mês de maio na região do bairro Santo Afonso. O último crime teria ocorrido na sexta-feira. Além dos 3 homicídios, há suspeita de outras 3 tentativas de homicídio na cidade. O adolescente confessou ainda que queria matar pelo menos outras 2 pessoas. Ele foi encaminhado para o Centro de Atendimento Socioeducativo. Um incêndio destruiu uma casa no bairro Cavalhada, em Porto Alegre. O fogo começou por volta das 9h30 da manhã e foi controlado pelos bombeiros 3 horas depois. Os moradores conseguiram escapar sem ferimentos. A causa do acidente teria sido um curto-circuito na máquina de lavar. No interior de Sapiranga, um incêndio destruiu uma casa de madeira. O incidente aconteceu na noite passada no bairro Kremerek. A causa ainda não foi identificada. O morador não estava no momento do incidente. Vizinhos conseguiram salvar os animais que estavam no galpão ao lado. Agora a gente fala do tempo. A chuva foi embora, mas o frio voltou com força. Cláudio Andrade, eu enjoei de frio nas minhas férias. Nós vamos ter mais frio amanhã, Vamos, Lúcia, vamos ter mais frio amanhã. Olha só, é verdade, até você que gosta de frio deve estar preocupada. Hoje ainda teve chuva, mas só para o pessoal de cidades do norte do estado. Mas o frio sim foi para todo mundo. O dia começou muito gelado, com temperaturas abaixo de 0 em várias cidades, como Bagé, onde fez 2 graus negativos, e Santana do Livramento, que fez 0,3 graus negativos. E amanhã tem mais frio vindo por aí. É o que a gente confere agora. Nesta quinta-feira deve fazer até 4 graus abaixo de 0 em Bagé e 1 grau negativo em Uruguaiana. De novo, as temperaturas mais baixas ficam na metade sul, onde pode gear. Mesmo assim, em Caxias do Sul faz apenas 3 graus no começo do dia e 4 graus em Ijuí. Não deve gear nestas áreas, porque teremos muita umidade do ar. Não chove em praticamente todo o estado, porque a frente fria se afasta. Apenas na divisa com Santa Catarina é que devemos ter alguma instabilidade. Mas sol dessa vez não é sinônimo de calor. As temperaturas até sobem um pouco, mas dificilmente vamos tirar os casacos. Em Torres, a máxima não passa dos 16 graus. Em Alegrete, dos 17. E na sexta-feira, o frio diminui um pouco na metade sul, mas o ar gelado leva as temperaturas negativas e as geadas para a Serra Gaúcha. Em Nova Petrópolis, a sexta-feira começa com apenas 2 graus. O secretário executivo do Ministério das Comunicações, César Alvarez, quer uma legislação única que regule a instalação de antenas de celular em todo o país. As mudanças devem entrar na pauta do 5º Fórum das Cidades, sede da Copa, que ocorre em agosto em Brasília. Em reunião na manhã de hoje com o prefeito de Porto Alegre, José Fortunati, o representante do governo federal afirmou que o Ministério das Comunicações está desenvolvendo medidas que, junto com a fiscalização da Anatel, possam acelerar as obras que garantam mais infraestrutura e melhor qualidade à telefonia celular. A proposta atende a uma reivindicação das operadoras de telefonia que afirmam que as leis existentes dificultam a instalação de mais antenas. De acordo com Fortunati, uma proposta para acelerar os trâmites para a instalação de novas antenas na capital será encaminhada à Câmara de Vereadores. A companhia Oi está proibida de vender novas linhas, conforme uma resolução da Anatel.
A URGS prorrogou o início das matrículas previsto para o dia 26 de julho. A nova data ainda não foi definida. O motivo é a greve dos professores federais. A região metropolitana de Porto Alegre tem o menor índice de desemprego para o mês de junho em 20 anos. O índice ficou em 7,2%. Os dados são da Pesquisa de Emprego e Desemprego da FEE. O estudo também constatou que até maio os trabalhadores ocupados e assalariados registraram salários maiores. No começo da semana, nós mostramos que houve, no primeiro semestre, um recuo de quase 26% na geração de novas vagas formais aqui no país. Afonso, como é que se entende agora esse recorde de empregos? Boa noite. Boa noite. São duas informações diferentes. A informação sobre geração de novas vagas vem do Ministério do Trabalho, com dados do que já aconteceu nas empresas. A pesquisa sobre emprego e desemprego é feita perguntando-se aos entrevistados se procuraram emprego ou não nos últimos 30 dias. A decisão de procurar novo emprego demora mais. Portanto, não há contradição nos números. E que projeção que se pode fazer para o restante do ano? Pois é, provavelmente esta boa notícia sobre o menor índice histórico de desemprego não irá se repetir. Acontece que a atividade da indústria gaúcha apresentou queda em junho pelo 4º mês consecutivo este ano, segundo a Fieres. E não há expectativa de que melhore a curto prazo, mesmo que o Banco Central e o BNDES tenham reiterado esta semana de que há sinais de reativação da economia brasileira que deverão se acentuar nos próximos meses. Obrigada, boa noite, Afonso. A seguir, ginástica, vela e handebol. Quem são os gaúchos que vão brilhar nestas modalidades em Londres? E você vai ver também a repercussão mundial da transferência milionária de Oscar para o Chelsea.